Bem-vindos de volta ao nosso canal Galerinha do Quarto Ano. Eu sou a professora Iris e hoje vou ensinar para vocês um pouquinho sobre os primeiros deslocamentos dos seres humanos na Terra. Vocês sabem dizer onde surgiu os primeiros deslocamentos na Terra? Foi na África e surgiu há mais de 2,4 milhões de anos atrás. Vem comigo que eu vou contar para vocês como tudo isso aconteceu. Vocês sabem dizer aonde encontramos os primeiros hominídeos na Terra? Então eu vou contar para vocês. Encontramos os primeiros hominídeos na África há 4 milhões de anos atrás. E o que são hominídeos? Os hominídeos são indivíduos com características humanas que referem-se aos nossos ancestrais fósseis. A Etiópia é a região da África com mais registros materiais de vestígios humanos do passado. Nessa região africana foram encontrados restos de hominídeos muito antigos, alguns com mais de 3 milhões de anos, como é o caso do fóssil batizado por Lucy, que foi encontrado em 1974. Lucy ela pertencia a um grupo de hominídeos que não chegaram a migrar para fora da África, pertencendo sempre dentro do continente. Já 2,4 milhões de anos atrás, surgiram o grupo chamados de Homo habilis, ou seja, Homo hábil. Esses sim foram os primeiros grupos a migrarem para fora da África. Os lugares onde encontramos vestígios dos homens primitivos são chamados de sítios arqueológicos. Lá encontra-se tudo o que nós precisamos saber sobre a vida cotidiana desses indivíduos. Os profissionais que estudam os homens primitivos, eles são chamados de arqueólogos e antropólogos. Através de carbono 14, eles fazem uma adaptação e conseguem descobrir quanto tempo tem um fóssil e também todos os utensílios encontrados. Os vestígios encontrados nos sítios arqueológicos, eles fazem parte da cultura material de um povo. Vejamos a seguir algum desses materiais arqueológicos. A cultura material, ela diz a respeito de todos os objetos produzidos pelos seres humanos ao longo do tempo. E eles também carregam em si a cultura de um povo, grupos sociais e também os que os criam. Para comunicar-se, os homens primitivos, eles usavam desenhos nas paredes. São chamados de pinturas rupestres. Essas pinturas até hoje são marcadas pela vida cotidiana de cada homem primitivo. Nós encontramos nos nossos livros, e em todos os documentos históricos de época. Vejamos a seguir algumas pinturas rupestres. Os homens pré-históricos, eles se alimentavam da caça, também dos frutos que colhiam e se vestiam com peles de animais. Eles se protegiam à noite no frio nas grutas, chamadas também de cavernas. Viram como é importante sabermos um pouquinho sobre os homens primitivos, da cultura material e também de diversas pinturas rupestres? Pintura essas graças à migração que muitos povos fizeram ao longo dos tempos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Dá um likezinho aí e também se inscreve no canal. Beijos e tchau, tchau! Olá, criançada! Tudo bem com vocês? A aula de hoje será direcionada para os alunos de 4º e os alunos do 5º ano. Vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais. E o que são gêneros textuais? É o nome que se dá às diferentes formas de linguagem empregados nos textos. O gênero textual que vai ser trabalhado hoje será a fábula. Vamos viajar com a gente um pouquinho no mundo da imaginação, dos bichos, dos objetos, assim que se apresentam as fábulas. Então, galerinha, o que são fábulas? Fábulas são pequenas histórias que transmitem uma lição de moral. Geralmente, seus personagens são animais. Eles conversam entre si, agindo como se fossem humanos.
Porém, no final sempre mostra um ensinamento, uma resposta para que nós possamos aprender a lidar com o próximo, respeitando tanto na amizade como também no comportamento que devemos ter com os mesmos. As fábulas, elas são composições literárias que apresentam características humanas, como o diálogo dos animais imitando a vida humana, tanto no seu modo de vestir, de falar, de agir, mas que no final mostra sempre uma moral da história para que nós possamos entender como tratar nosso próximo, respeitando, amando e fazendo com que a amizade seja um ponto de partida principal para a vida em comum. Uma curiosidade bastante interessante é que cada animal ele simboliza algum aspecto ou qualidade do homem. Como por exemplo, o leão ele representa a força, a raposa a astúcia e a formiga representa o trabalho. Vejamos a seguir algumas fábulas para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre elas. Agora vamos fazer uma fábula? Aqui vai algumas dicas para vocês. Ela pode ser escrita em prosa, texto em parágrafos ou até mesmo em versos. O título ele tem que ser sempre referência aos personagens. Os dois pontos ele tem uma função primordial que serve para introduzir palavras, expressões na frase ou também esclarecer e explicar uma passagem anterior. Já o travessão ele é usado para marcar o discurso direto, ou seja, a fala de um personagem. As fábulas, elas são contos curtos, que têm personagens animais, plantas, objetos e fenômenos naturais. As fábulas, ela têm linguagem simples, objetiva e direta. Vamos lá? Agora é sua vez. E boas fábulas para todos! Espero que vocês tenham gostado, meus amores, das dicas de hoje sobre gêneros textuais e principalmente o que foi abordado, que foram as fábulas. As fábulas, elas têm leituras maravilhosas que podemos viajar no mundo dessa fantasia. Conto com vocês que na próxima aula vamos aprender um pouquinho mais. Beijos e tchau, tchau!